Fala pessoal, o tema que eu venho conversar com vocês hoje é fruto de, na verdade, várias perguntas que ao longo do tempo eu venho recebendo na minha caixa de mensagens, enfim, e muitas vezes até presencialmente mesmo, seja de alunos, sejam de advogados novos, novatos e até daqueles advogados que não são tão novatos, mas que têm dúvidas relacionadas a possuir uma estrutura física de escritório de advocacia. Então, entre as perguntas que surgem, algumas delas são: olha, não ter um escritório me impede de iniciar na advocacia? Né? Ter um escritório tem algum diferencial para a advocacia? Então, digamos assim, é melhor ter um escritório, é melhor não ter um escritório, né? Caro, é um passivo, enfim. E aí, tudo que eu vou conversar com vocês, na verdade, é sobre a minha vivência pessoal, certo? Então, entre as perguntas, a primeira que eu gostaria de falar é não ter um escritório me impede de iniciar na advocacia? E eu diria que, de forma alguma, se você acha ou tem um entrave psicológico relacionado a isso, pode parar, né? Pessoalmente, o início da minha advocacia foi sem um escritório, sem uma estrutura de escritório físico, né? Isso, ao meu ver, não me impediu de conseguir as minhas primeiras causas, de atuar profissionalmente e, enfim, de angariar uma quantidade de clientes que, naquele momento, para um jovem advogado, né, recém-aprovado no exame de ordem e também nos primeiros anos, era bastante satisfatório, certo? Então, iniciar na advocacia sem um escritório físico é possível? Plenamente, sem dúvidas. Agora, será que vale a pena ter um escritório físico com todos os seus gastos, a estrutura, né, de certa forma, como falam muito, um passivo mensal já, né, um débito já para iniciar o mês? Esse é um ponto de muita polêmica entre as advogadas e os advogados autônomos, que é com quem ou para quem eu me dirijo nesse momento. E aí, ainda mais com a necessidade ou desnecessidade de se ver pessoalmente, com o uso de tecnologia, atendimento telepresencial, agora o mundo é digital, né? Então a gente pode excluir completamente o presencial. Perceba, na minha humilde opinião, a advocacia, né, a advocacia em si, ela funciona como um mundo de empresa. Então o seu escritório é a sua empresa. E aí que tá. Será que atender somente no virtual funciona para uma empresa? Talvez sim. Mas outras tantas empresas funcionam ou têm presença tanto no digital quanto no presencial ou no físico. Então, a comparação talvez valha a pena. Quando a gente pensa em lojas americanas, a gente tem tanto a Americanas.com, que eu sei que é uma empresa, né, à parte, mas a gente também tem a Lojas Americanas física. Então, para o cliente do eletrônico, vai no eletrônico, do físico, vai para o físico, né? Um outro ponto que a gente tem que pensar é quem é o seu cliente. Quem é o seu cliente? Se o seu cliente for pessoa física, eu posso dividir esse grupo ainda em dois. A gente tem pessoa física que não se importa no atendimento telepresencial e funciona muito bem. Mas tem vários clientes meus que fazem questão de serem recebidos de forma presencial. Seja muitas vezes em algumas ações de família, em que a causa é mais delicada. Muitas vezes, os meus clientes de idade mais avançada, então clientes idosos, eles também sentem essa necessidade de estar no escritório para conversar sobre a situação, né? Então, algumas vezes, quando acontece de sugerir uma reunião telepresencial, né, pela internet, e diz assim: olha, nada disso, eu não gosto dessas coisas, não, eu quero encontrar com um advogado presencialmente, a gente pode ou não pode? Né? E sem sombra de dúvidas que eu quero estar onde o meu cliente estiver, certo? Funcionando como uma empresa eu preciso estar onde o meu cliente está. Então, um outro ponto, separando essa questão dos clientes pessoa física, né, aquele que não faz questão e aquele que faz questão, muitas vezes também, ainda na pessoa física, quando as causas são mais elevadas, então eu sinto que o cliente às vezes tem a necessidade de conversar presencialmente, né, pelo valor da causa, que é muito elevado. Eu sinto, às vezes, a necessidade disso. E falando agora, saindo de pessoa física, indo para pessoa jurídica, muitas vezes, clientes pessoa jurídica, né, gostam de ir lá no escritório,
gostam de poder contar com a estrutura do escritório para poder fazer reunião sobre, enfim, sobre o que tivessem discutido no processo. Então, gente, com relação a esse debate, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer, né? Óbvio, isso não é uma questão fechada. Como a advocacia é empresa, cada um tem sua empresa, cada um gerencia a sua empresa do modo que lhe convém, com as perspectivas que lhe convém. Então, eu diria o seguinte, tem muita gente que atende só no digital e dá super bem. Isso é incrível, né? Tem gente que atende só no presencial e é incrível, né? Tem escritórios enormes que não têm presença no digital e funcionam super, né? Grandes bancas que não têm presença no digital e super funcionam, movimentam quantias elevadas. Então, eu não consigo dizer se uma forma presencial ou só digital é melhor ou pior. Eu acho que cada modelo funciona para um tipo de empresa. Mas, sem sombra de dúvidas, né, que é importante pensar nisso. Um outro ponto que eu gostaria de entrar e eu acho super interessante, né, é com relação à alegação de que é um passivo, é um custo. Sem sombra de dúvidas que ter um escritório tem um custo. Mas até que medida esse custo, esse ônus é maior do que o bônus que isso gera? Porque, veja, no início da advocacia, o que eu digo é comece onde você estiver, com o que você tem à sua disposição. Então, vai à luta, certo? Mas, em algum momento, você estiver crescendo e sentir a necessidade de ter um escritório físico, foi como aconteceu comigo, foi um movimento natural, né? Eu não adiantei as coisas, comecei com um passivo e depois lutei para, digamos assim, para conseguir manter o escritório, não, foi um movimento natural. Então, eventualmente, né, o ônus de ter um escritório é muito menor do que o bônus e isso não vai, digamos, onerar a tua renda mensal de forma significativa e vai continuar valendo a pena. Olha, se você tiver um custo X aí do seu escritório mensal, né, de repente uma boa causa que você conseguir fechar lá, ou algumas boas causas que você conseguir fechar lá, você vai conseguir já pagar, digamos, a semestralidade ou o anual do seu aluguel e dos demais custos. Então, tente sopesar isso. Tranquilo? Então, é basicamente isso. Se dúvida, estou à disposição. E é lógico que isso aqui é um debate, né? Como eu disse, cada modelo funciona para uma empresa diferente e cada um tem a sua, mas eu acho, a minha opinião ao final é que ter um escritório em algum momento é bom, é positivo para o teu negócio.